E ouvindo eles estas coisas, ele, Jesus, prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Preste atenção, ele contou esta parábola porque os judeus esperavam que Jesus inaugurasse naquele dia o reino de Deus sobre a terra, o reino milenar sobre a terra, mas ainda não era hora para isso. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas, aqui a explicação, porque Jesus não pôde dar início ao reino, mas os seus concidadãos, que são os judeus, odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo que não queremos que este reine sobre nós. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pai querido e glorioso, mais uma vez, peço que abençoe a pregação da sua palavra. Fale aos nossos corações, encha-nos do temor de Deus, da presença de Deus e do poder de Deus. Que a palavra toque na vida de todas as pessoas aqui presentes e que Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. No nome dele oramos. Amém. Podem se assentar. Você sabia que o domingo de Ramos simboliza a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo na cidade de Jerusalém? Se os judeus tivessem se convertido naquele dia, enquanto Jesus adentrava a cidade, o reino milenar, o reino de Deus sobre a terra, teria se iniciado naquele mesmo dia. Mas os judeus não se converteram. Como sabemos disso? Porque eles rejeitaram Jesus Cristo. Por isso o nome da mensagem, o reino rejeitado de Cristo. O profeta Zacarias havia profetizado sobre a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. O profeta disse, alegra-te muito, ó filha de Sião é Jerusalém, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei, Jesus, nós sabemos, virá a ti justo e salvo, pobre, montado sobre um jumento. E realmente Jesus entrou na cidade sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então esta profecia de Zacarias, ela foi cumprida literalmente, quando da entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Agora observe que antes da entrada triunfal, Jesus contou uma parábola para os seus discípulos, para os judeus que estavam ali presentes. E esta parábola ensinou de antemão que o rei e o reino seriam rejeitados. Jesus iria sim entrar na cidade de Jerusalém como rei, mas que ele e o seu reino seriam rejeitados. E realmente, irmãos, apesar de toda alegria, apesar de toda euforia, a multidão gritando, Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus sabia que aquele louvor não era sincero, que aquela adoração não era verdadeira. Quantos aqui já adoraram a Deus, mas com a boca amarga? E você sabia que a sua adoração não era sincera? Eu levanto os 2 braços. Quantas e quantas vezes, apenas seguindo um ritual, seguindo um costume, eu cantei, eu orei, enfim, eu fiz toda a minha obrigação religiosa, mas com aquele gosto amargo na boca, porque eu sabia que a minha adoração não havia sequer passado pelo teto da igreja. Foi exatamente o que aconteceu naquele dia, no meio daquela multidão gritando, Hosana, Hosana, porém Jesus sabia que aquele louvor não era verdadeiro, não era sincero, era apenas político. Você sabe o que significa a expressão Hosana? Hosana
quer dizer salva-nos, salva-nos, nos ajude, nós te pedimos. Era um grito de socorro, de alarme. A multidão, irmãos, gritava por salvação pelas ruas de Jerusalém. Ela queria ser salva, ela queria ser libertada da opressão do Império Romano, da tirania dos governadores romanos. Mas o pedido dela não foi atendido. Por quê? Porque eles não estavam pedindo pela salvação de suas almas. A multidão não estava pedindo pela transformação de sua vida. Ninguém estava ali pedindo perdão por seus pecados. Mas todos eles estavam pedindo por uma libertação política. Estavam pedindo por bens materiais. Israel queria se ver livre da tirania do Império Romano, assim como nesta noite, Israel também quer se ver livre das ameaças terroristas, do Hamas, do Hezbollah. Porém, Jesus, ele não estava ali naquele dia para alimentar a multidão, para proteger a multidão dos romanos. Jesus, ele estava ali para salvar almas perdidas e transformar vidas. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Porém, a multidão não queria um salvador, queria um libertador. Ao contar então a parábola do reino rejeitado, Jesus estava ensinando para aqueles homens que nem todo louvor é sincero, que nem toda adoração chega a Deus. Certa vez, 2 jovens saíram correndo de dentro da nossa igreja. Eu era jovem também, a igreja que eu frequentava. Na hora do louvor, na hora dos cânticos, um jovem, ele não se segurou de tanta alegria, e ele se levantou e começou a correr por fora da igreja, gritando glórias a Deus. De repente, um outro jovem saiu do seu banco também e seguiu aquele outro rapaz e começou a gritar glórias a Deus. Eu, pessoalmente, achei aquilo tudo muito esquisito. Mas quem sou eu para julgar? Amém, irmãos? Porém, alguns anos mais tarde, eu me reencontrei com um daqueles rapazes e perguntei: me diga, por que você correu naquela noite? Por que você se manifestou daquele jeito no culto da igreja? E ele sinceramente respondeu: eu estava imitando o outro rapaz, eu também não sei por que fiz o que fiz. E é exatamente isso que estava acontecendo naquele dia em Jerusalém. As pessoas estavam gritando hosana, hosana, uma estava contagiando a outra, mas era pura imitação. Ninguém sabia exatamente o que estava pedindo, o que estava querendo, o que estava dizendo. Mas Deus, que pode ler o nosso coração, Deus que pode ver os nossos pensamentos, rejeitou aquela pseudo-adoração. Ele sabia que era um falso louvor. Não havia sinceridade por parte daquelas pessoas. Jesus disse em Mateus 15, verso 8: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pastor, como eu posso ter certeza que hoje à noite eu ofereci verdadeiros louvores a Deus? Se você pediu perdão de pecados, se você se arrepende de pecados, você é um adorador verdadeiro. Amém, irmãos? Mas aquele que não sente o peso do pecado, não se arrepende e não fica constrangido com seus pecados, não é um adorador verdadeiro. Deus quer que os homens o adorem em espírito e em verdade. Não há lugar para a nossa carne quando estamos adorando a Deus. Qual é então a comparação entre a parábola do reino rejeitado e a volta de Cristo a este mundo? Quantos acreditam que Jesus está voltando? Qual é a comparação? Em primeiro lugar, veja a recepção que o rei Jesus recebeu naquele dia. A recepção, verso 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Você sabe que a terra remota se refere ao nosso planeta.
bastante distante e remoto quando comparado ao terceiro céu, de onde Jesus veio. A terra onde vivemos, em comparação ao céu, é um lugar longínquo e distante em todos os aspectos. É como o missionário, muitas vezes, da grande cidade, que deixa o conforto da cidade, deixa a tecnologia da cidade e vai morar no meio da selva, entre os índios. Jesus também deixou a sua glória perfeita, a sua eternidade, para vir e morar e conviver no meio de um mundo pecaminoso, condenado e degradado como o nosso. Quando veio ao mundo, ele foi recebido de duas maneiras. E a primeira delas foi através do seu nascimento. Natal, Lucas 1:31 diz: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Maria, então, ela foi não só a primeira pessoa a recepcionar Jesus neste mundo, ela também foi o vaso que carregou o Senhor Jesus Cristo por 9 meses em seu ventre. Não é à toa que ela é chamada bem-aventurada dentre as mulheres, e ela foi vaso que carregou o precioso Senhor Jesus Cristo por 9 meses. Mas ela perdeu por causa disso a sua reputação. Maria ficou conhecida como uma mulher adúltera. Ela quase perdeu o marido, que desconfiado tentou abandoná-la. Mas nada disso mudou Maria de ideia, desde que ela estivesse fazendo a vontade de Deus. Desde que ela estivesse glorificando a Deus através do seu sacrifício, através da sua vida. Quantos concordam que Maria de si mesma se esqueceu e só glorificou o Senhor Jesus Cristo? Eis aqui a verdadeira adoração. E José, meus irmãos, ele foi a primeira pessoa a recepcionar Jesus e a segurar Jesus Cristo, o corpinho de Jesus, em seus braços. Ele foi a parteira, ele recebeu a criança em seus braços. E José protegeu Jesus do rei Herodes, protegeu Maria das falsas acusações, ficando com ela, casando-se com ela, e tudo indica que ele morreu bem cedo, para que Jesus pudesse reinar de dentro de sua casa. Aí vieram os magos recepcionar Jesus, homens sábios, eruditos, cientistas, intelectuais, vieram do Oriente para conhecer o Filho de Deus, mas para isso tiveram que abandonar a idolatria, o paganismo, a religião de seu estado e acreditar no único e verdadeiro Deus que existe. Trouxeram presentes caríssimos, mas com esses presentes, José pôde sustentar a sua família por muitos anos no país do Egito. E esses magos, eles desobedeceram a palavra do rei Herodes, para obedecer a palavra do Senhor Deus. E finalmente os pastores de Belém, e esses pastores, eles eram o oposto dos magos. Olha, a igreja tem lugar para magos, a igreja tem lugar para pastores, amém, irmãos? A igreja tem lugar para pessoas estudadas, pessoas acadêmicas, pessoas instruídas, mas a igreja também tem lugar para pessoas mais humildes, pessoas com menos educação e menos avantajadas. Porque dentro do corpo de Cristo não há magos, não há pastores, não há gregos, não há gentios, não há romanos, não há bárbaros. Dentro do corpo de Cristo só existe um tipo de pessoa: pessoas salvas. Os pastores, eles foram cheios de fé. E assim Jesus foi recebido neste mundo, quando bebezinho. Nós temos uma irmã em nossa igreja, que quando ela se converteu a Cristo, e foi na sala de jantar da casa dela, ela e o marido, os dois aceitaram a Cristo naquela noite. Foi maravilhoso. E assim que os dois aceitaram a Cristo, ele me pediu licença: pastor, me dê licença. E aí ele se levantou e foi para a cozinha. Eu, olha, não falei nada.
Eu não disse nada para ele, mas ele abriu a geladeira e havia naquela época mais muitas latinhas de Skol. Infelizmente ele estava viciado, provavelmente já era um alcoólatra, e ele não conseguia viver sem tomar aquela cerveja todos os dias. E o álcool estava causando atrito e conflito dentro daquele lar, dentro daquele casamento e também na criação dos filhos. Mas ele aceitou a Cristo, correu para a geladeira, tirou todas aquelas latinhas e começou a abrir e despejar uma por uma na pia da cozinha. E quando aquele casal se converteu a Cristo, a família da esposa ameaçou abandoná-la se ela se tornasse evangélica. Então ela me procurou desesperada: pastor, minhas irmãs estão dizendo que não vão mais conversar comigo, não vão mais me receber na casa delas. Se eu permanecer na sua igreja, o que eu faço? Eu a respondi com as palavras do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 10:37, que Jesus diz em Mateus 10:37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí eu parafraseei, quem ama as irmãs mais do que a mim, também não é digno de mim. Coloque Jesus em primeiro lugar. Nunca aceite que ninguém queira ser mais importante na sua vida do que o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela colocou Jesus em primeiro lugar. E graças a Deus, as ameaças das irmãs não foram cumpridas. Amém? Hoje, alguns anos mais tarde, eu e a minha esposa até podemos visitar aquelas irmãs e nós somos bem recebidos. É um absurdo, mas há muitas pessoas querendo ser mais importantes que Jesus Cristo nas nossas vidas. Não permita, porque Maria, José, os magos, os pastores não permitiram. Mas depois do nascimento dele, Jesus também foi recebido agora na entrada triunfal em Jerusalém. Aqui ele já tinha 33 aninhos de vida. Aqui a história já mudou. Você se lembra que no nascimento havia pessoas que tinham desejo de dar. Maria estava dando a sua reputação, José estava dando a sua vida, os magos deram seu dinheiro, seus pertences, e os pastores deram a sua fé, a sua devoção. Na primeira vez havia pessoas querendo dar, mas na entrada triunfal havia pessoas querendo apenas receber, Para receber alguma coisa de Deus, a multidão gritava falsamente, Hosana, Hosana, e lançava ramos por onde Jesus passava, mas ninguém ali acreditava de verdade que ele fosse o Filho de Deus. Por isso aquela multidão mudou rapidamente de opinião. Alguns dias depois, aquela mesma multidão estava gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Difícil de acreditar. Eles disseram alguns dias antes, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E alguns dias depois, eles dizem, crucifica-o, crucifica-o. Ele não quis estabelecer o reino, ele não quis nos dar o que pedimos, então seja crucificado. Dentre aquela multidão, você sabia que havia pessoas curadas por Jesus, ressuscitadas por Jesus, alimentadas por Jesus, mas elas estavam tentando forçá-lo a operar mais e mais milagres. Lembro-me de uma senhora que criou todos os seus filhos na igreja, e olha, pela graça de Deus, todos os meninos cresceram e se tornaram bons homens, bons cidadãos. Porém, quando todos eles já eram crescidos, adultos, aquela mãe abandonou a igreja, e antes de sair, ela admitiu que só havia ficado firme na igreja durante todos aqueles anos por causa das crianças, mas agora que as crianças eram adultas, ela não tinha mais nenhuma razão para permanecer na igreja.
infelizmente, irmãos, muitas pessoas usam a Deus, e quando não precisam mais, descartam a Deus. E esta foi a grande diferença no nascimento de Jesus, onde havia pessoas querendo servi-lo, e na entrada triunfal havia pessoas querendo usá-lo. E nesta noite nós nos dividimos entre esses dois grupos. Talvez haja entre nós pessoas querendo servi-lo, ou pessoas apenas querendo usá-lo. Que tipo de pessoas somos nós? Eu espero que cada um de nós saia daqui convencido que nós estamos neste mundo para servir a Deus. E nós estamos na igreja para servir a Jesus. Você viu a recepção do rei, mas agora veja em segundo lugar, o retorno do rei. Mais uma vez, quantos acreditam que ele vai voltar? Versículo 12, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Às vezes, nós esquecemos que Jesus irá voltar, ou que nós iremos morrer, mas de uma forma ou de outra, nós vamos nos encontrar com Ele. Por isso, irmãos, vivemos uma vida tentando nos agradar, vivemos uma vida tentando nos satisfazer, ao invés de viver uma vida para agradá-lo e satisfazê-lo. Mas Ele irá voltar. Aqui Jesus ensina duas lições. A primeira, no verso 38, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aprenda isso. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. O povo queria obrigar Jesus Cristo a estabelecer o reino. Nunca tente obrigar Deus a nada. Mas naquele dia, eles queriam forçar Jesus a estabelecer o seu reino sobre a terra. Só que se isso tivesse acontecido, sem Jesus passar primeiro pela cruz, sem Jesus ter sido sepultado, e sem Jesus ter sido ressuscitado, sabe, eu e você não estaríamos aqui hoje à noite. Não haveria salvação para nós gentios. Nós todos estaríamos perdidos em nossos pecados. Porém, por nossa causa, Jesus não se tornou rei naquele dia. Amém, irmãos? Por nossa causa, pensando em nós, Ele não instalou o seu reino milenar sobre a terra naquele dia. Os discípulos, você pensa que eles estavam ajudando? Eles estavam atrapalhando. Eles também eram impacientes. Olha o que eles perguntaram para Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles queriam que Jesus passasse por cima de tudo e já instalasse um reino milenar sobre a terra. Mas Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não é da sua conta. Na hora certa, no momento certo, eu e o Pai, nós vamos estabelecer o reino sobre este mundo. Até lá, me sirva. Amém, irmãos? Até lá, ande nos meus caminhos. Agora veja que curioso. A entrada triunfal de Jesus Cristo começou a partir do Monte das Oliveiras. Sim, Jesus, Ele subiu em cima de um jumentinho a partir do Monte das Oliveiras e desceu cidade adentro. Você sabia que depois da ressurreição, Jesus subiu para o céu a partir do Monte das Oliveiras? E você sabia que quando Ele voltar à terra, Ele vai pisar primeiro sobre o Monte das Oliveiras? Portanto, se um dia eu for conhecer Israel, o primeiro lugar que eu quero conhecer e pisar é o Monte das Oliveiras. E a segunda lição que Jesus ensina é que haverá acertos de conta. Veja o verso 15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos. Atenção, eu e você seremos chamados
a qualquer hora do dia ou da noite. Que chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro. E dinheiro aqui, talentos. Deus tem me dado talentos. Deus tem lhe dado talentos. Oportunidades. Para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Como que eu e você usamos os nossos talentos, nossas oportunidades. O maior perigo na vida cristã é plantar e esquecer que vamos colher um dia. Há crentes que pensam assim: sou dizimista, sou fiel, estou orando, estou lendo a Bíblia, eu não perco um culto sequer da igreja, mas mesmo assim estou passando por muitas provações, não entendo. Para essas pessoas, eu leio Gálatas 6:9, acredite, e não nos cansemos de fazer bem, que quer dizer certo, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Não desista, amém, irmãos? Agora mais do que nunca, não desista, nós estamos muito próximos, Maranata, não é hora de desistir, quer seja da igreja, quer seja da família, quer seja da vida. Nós estamos vivendo momentos históricos, momentos fantásticos, não é hora de desistir. Gálatas 6:9 diz que não devemos desfalecer. Por outro lado, há crentes que não se importam em participar da igreja, participar do ministério, não oram, não leem a Bíblia, não são fiéis à casa de Deus, mas parece, que está indo tudo bem com eles. Para esses crentes eu leio agora Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu acredito na lei da colheita, e você deveria acreditar também. Lembro-me de um pastor que realmente estava considerando a possibilidade de largar a esposa e permanecer no ministério, e eventualmente casar-se com outra. O infeliz ainda veio me perguntar o que eu achava, e eu disse para ele: irmão, de jeito nenhum. A partir do momento que você largar a sua esposa, você não tem mais ministério. E também a partir do momento que você largar a sua esposa, você perde toda a proteção de Deus sobre você e sobre a sua casa. Não faça isso. Mas ele me achou um legalista. Porém, uma semana mais tarde, o filhinho dele, de 4, 5 aninhos de idade, sem mais nem menos, adquiriu uma infecção generalizada, foi parar na UTI de hospital, ficou entre a vida e a morte. E agora aquele pai se deu por conta que Deus havia retirado a proteção sobre a família, e ali no hospital, irmãos, sem exagero, na porta da UTI, ele colocava a boca no chão do hospital, chorava, pedia misericórdia e o perdão de Deus, e prometia não abandonar a esposa. Milagrosamente a criança sarou, e aquele pai trabalhou no seu relacionamento com a esposa e restaurou a sua vida íntima com a esposa. Amém, irmãos? Eu acredito na lei da colheita. Quantos acreditam? Infelizmente, nem todos conseguem reconhecer e evitar o acerto de contas com Deus. Veja o verso 26. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Jesus está dizendo que quanto mais dons Ele nos dá, e mais usamos esses dons, mais dons receberemos. Porém, Ele nos dá dons, deixamos de usá-los, perdemos aqueles dons, e qualquer outra bênção perdemos também. Então você viu a recepção do rei, o retorno do rei, e agora em terceiro e último lugar, a responsabilidade dos servos do rei. Verso 13, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha.
E eu gosto da expressão negociai. Eu gosto dessa expressão. Na verdade, quer dizer ocupar-se. Ocupar-se até que eu venha. Jesus disse que cada um de nós deveria se ocupar com o reino dele, com as coisas dele, com os interesses dele, até a sua volta. Ou seja, nós, o povo de Deus, somos pessoas muito ocupadas. E o nosso trabalho é o trabalho de Deus. Um jovem senhor estava muito frustrado. Ele queria saber, porque agora ele e a esposa estavam vivendo como gato e cachorro. Até então, o lar deles era perfeito. Ele e a esposa viviam em grande harmonia. Havia paz, havia amor dentro do lar. Mas de repente, ele e a esposa estavam brigando, discordando, vivendo como gato e cachorro. Eles queriam saber o que aconteceu conosco. É que durante os anos de paz, ele e a esposa se ocupavam com o trabalho de Deus. Ele e a esposa não perdiam nenhum culto da igreja. Ele e a esposa liam a palavra de Deus, oravam, até visitavam. Foi quando pararam de se ocupar com as coisas de Deus que os problemas começaram a surgir e não pararam mais dentro de casa. A nossa vida, irmãos, sempre vai estar ocupada com alguma coisa. Melhor que seja com o reino de Deus. Qual é a nossa responsabilidade então? É reconhecer o que pertence a Deus, o que vem de Deus. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas. Deus é quem nos dá nossos talentos, nossas oportunidades. Deus é quem nos dá o que temos e o que somos. A palavra minas aqui é um símbolo de dinheiro, de talentos espirituais. É símbolo de bênçãos que Deus envia sobre as nossas vidas. Em troca, essas bênçãos deveriam ser usadas para a sua honra e para a sua glória. Um dos maiores pecados, e agora eu vou falar do meu coração, um dos maiores pecados que eu tenho encontrado no meio do povo de Deus há 30 anos, é a falta de gratidão. O ser humano, ele tem sido cada vez mais ingrato. Geração após geração, as pessoas estão se tornando cada vez mais ingratas. Nossa igreja, por exemplo, esta igreja, apesar de jovem, ela já tem sido uma bênção inefável na vida de centenas de pessoas, acreditem. Mas nem sempre ela tem sido reconhecida e tem sido bem tratada por essas pessoas. E eu não estou nem mencionando as demais igrejas pelas quais nós passamos. Não é à toa que as pessoas que às vezes que nós mais ajudamos são as que menos agradecem. Quantos já perceberam isso? Realmente a ingratidão é uma das maiores marcas dos últimos tempos. Homens amantes de si mesmos. Certa lenda conta que no passado, e é lenda, o sol não nasceu num determinado dia. Imagine acordar amanhã cedo e o sol não nascer. 7 horas da manhã e nada do sol aparecer. Não se ouviu o som dos passarinhos. Passarinhos não cantam durante a noite. Apenas o piar da coruja. Aquela manhã foi longa. Aí ao meio-dia, o sol estava tão escuro quanto a meia-noite. A tarde foi tão escura quanto de manhã. Aí as pessoas começaram a sentir medo, pavor. O que será está acontecendo com o mundo? Aí as igrejas de repente ficaram lotadas de pessoas orando sobre os seus joelhos, chorando, pedindo perdão, misericórdia. Quando finalmente a noite chegou, ninguém conseguiu dormir. Na manhã seguinte, tudo voltou ao normal. Quando o céu começou a ficar vermelho e o sol finalmente apareceu, houve um grande grito de louvor, porque o sol surgiu depois de um dia inteiro de escuridão. Infelizmente,
Muitos de nós se acostumam com as bênçãos de Deus. Se acostumam com a saúde, se acostumam com as necessidades supridas. Se acostumam com os filhos que saem de casa de manhã e voltam à noite. Mas quando perdemos essas bênçãos, é tarde demais para agradecê-lo. Sempre ouço pessoas dizendo: a minha inteligência vem do meu pai. O meu talento musical vem de minha mãe. O meu dinheiro vem do meu trabalho. Nada disso. Tudo que você tem, tudo que você é, vem de Deus. Então essa é a nossa grande responsabilidade, é reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. E aí quando você reconhece que tudo vem de Deus, nada é difícil para você fazer por Deus. E a segunda lição é usar o que vem de Deus. Negociai até quando, Jesus? Até que eu venha. Nós não temos folga no trabalho de Deus. Um servo conseguiu multiplicar a sua mina por 10. O outro conseguiu multiplicar por 5. Apesar da diferença de quantidade, Jesus elogiou os dois igualmente. Nós não estamos numa competição para ver quem tem mais talentos. Amém, irmãos? Nós não estamos competindo para ver quem faz mais. Eu sou responsável de usar os meus talentos. Não tenho nada a ver com os seus talentos. Os nossos talentos são individuais. O que Deus não permite, irmãos, é a falta de frutos em nossas vidas. Veja mais uma vez o verso 26, por favor. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Você tem produzido frutos? Lembra da dona Ana, uma senhoria que morreu com 94 anos de idade, mas até então ela saía pelas ruas, esquinas, e distribuía folhetos e mais folhetos e mais folhetos, convidando pessoas para conhecer a igreja e ouvir a palavra de Deus? Qual é a desculpa que damos para não usarmos o que Deus nos deu? O servo da parábola, ele deu a seguinte desculpa, aqui no verso 21. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas o que não semeaste. Nós não precisamos ter esse tipo de medo de Deus. Já ouvi muitas desculpas de pessoas que não estão servindo a Deus. É por causa disso, é por causa daquilo. Mas olha, a desculpa mais sincera que eu já ouvi foi de um rapaz, de um senhor. Perguntei para ele por que ele não estava firme na igreja, servindo a Deus. E ele, com toda sinceridade, disse: pastor, o senhor não percebe que eu estou frio? Não me importo mais com as coisas de Deus. Mas veja o que Deus respondeu para as nossas desculpas, no verso 22. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Nós seremos julgados pelo que falamos, estamos falando, estamos dizendo, estamos espalhando por aí. Pela nossa boca seremos julgados. Então o reino rejeitado de Cristo sempre se repete nas igrejas. Eu tinha a impressão que depois da pandemia, as igrejas iriam estourar de tantas pessoas em busca da palavra de Deus. Que nada. Há famílias que nunca mais retornaram para a igreja, porque se acostumaram muito, com as quarentenas. Gostaram de ficar em casa. Então o reino rejeitado de Cristo se repete nas igrejas. A cada culto que participamos, Jesus, ele tem uma entrada triunfal em nosso meio. Vocês perceberam isso? Nós começamos os corinhos, os hinos, nós cantamos com alegria, com entusiasmo. É como que se Jesus estivesse entrando por aquela porta e nós estamos jogando ramos
de oliveira sobre ele e gritando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Espiritualmente, não é isso que estamos fazendo? Jogando ramos para a passagem do rei? Mas aí, durante a semana, rejeitamos o seu reino e aceitamos o reino deste mundo. Então eu termino dizendo isso, suspirando isso, que pudéssemos tirar os olhos deste mundo e olharmos para Cristo. Que pudéssemos ver a vida como um meio de servir a Deus e não a nós mesmos. Então eu clamo que Deus nos ajude. Eu creio que o altar precisa ser visitado nesta noite. Mas antes disso, vamos fechar os olhos.